Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade. Vamos ler apenas o nosso tema da campanha, Jeremias capítulo 33 e versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Podem sentar, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Deus, ele sempre quis fazer alianças com o seu povo, para que nenhum deles viessem a se perder, se distanciar dos seus caminhos. Deus levanta homens de Deus, profeta, para falar com o seu povo, mas cada dia mais, o povo estava se distanciando dos seus caminhos, adorando outros deuses e cada vez mais se distanciando do Deus Todo-Poderoso. E Deus levanta um homem chamado de Jeremias por profeta para falar com o povo de Judá, para anunciar a eles que era o momento deles reconhecerem que eles estavam em pecado, que eles estavam distantes dos caminhos do Senhor, para que eles voltassem para o verdadeiro evangelho de Deus. Mas mesmo assim eles não entendiam, não compreendiam o que Deus estava falando através de Jeremias. E no capítulo 1 de Jeremias, Deus levanta Jeremias, ele era um filho do sacerdote Ilquias, e Deus, quando fala com ele, ele já se pergunta: mas Senhor, por que logo eu sou apenas um menino, né? E aí ele disse assim: Senhor, porque eu sou apenas um menino? E ele disse: olha, desde o ventre da tua mãe, antes mesmo de você nascer, eu já tinha te escolhido por profeta para esta nação. E Deus coloca Jeremias para falar com o povo, e Deus levanta Jeremias para anunciar as coisas novas que Deus ia fazer no meio do povo, mas mesmo assim o povo estava distante, o povo estava abandonando Deus e adorando outros deuses, inclusive um deles chamado Baal. E eles estavam cada vez mais distante de Deus. E no capítulo 1, no versículo 11, Deus chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, se tu és mesmo o meu profeta, agora me diz aí o que tu está vendo. E ele diz: Senhor, eu estou vendo uma árvore de amêndoa, uma amendoeira. E ele então disse: Jeremias, viste bem, porque é isto mesmo que eu te mostrei. No capítulo 13, no versículo 13, ele diz: agora me diz o que tu vês. E ele diz: Senhor, eu vejo uma panela a ferver. E ele disse: olha, vistes bem, então tudo que eu estava te mostrando, né, disse Deus a Jeremias, tudo que eu estou te mostrando, você está falando corretamente da forma que eu tenho te mostrado. Muitas vezes, talvez, Deus fala com alguém, fala com algum profeta, e ele talvez acrescenta algo que Deus tem falado para ele, mas Jeremias estava falando realmente o que Deus tinha falado para ele. No capítulo 2, no versículo 20, o povo, eles ficam mais distantes ainda de Deus e começam a prestar culto a esse Deus chamado Baal, e começaram a distanciar cada vez mais de Deus, e Deus coloca Jeremias para anunciar as coisas que iriam acontecer para o reino de Judá, mas mesmo assim eles não estavam entendendo o agir de Deus na vida deles. E cada vez mais distante, Deus levanta Jeremias para falar com o rei, para falar com o povo, mas o povo ainda não entendia, não acreditava nas palavras do profeta Jeremias, que Deus tinha levantado para exortar o povo, para anunciar uma palavra de salvação para a nação de Judá. Mas assim Deus levanta Jeremias e diz para ele: Jeremias, se tu és mesmo o meu profeta, agora tu tem um cinto aí sobre o teu lombo, pega este cinto, pega ele, vai lá na beira do rio Eufrates, coloca ele na fenda de uma rocha, porque o cinto ele simbolizava um sinal de status, de honra. E Jeremias pega o seu cinto que estava no seu lombo, vai lá na beira do rio Eufrates, coloca ele na fenda e volta para a cidade para anunciar as coisas que Deus estava falando com o povo de Judá. Passado algum tempo, Deus fala para Jeremias: Jeremias, tu lembra daquele cinto que estava no teu lombo? E ele diz: Senhor, eu lembro.
agora vai lá na beira do rio Eufrates, pega aquele cinto, coloca no teu lombo. E quando Jeremias chegou lá, pegou o cinto estava todo podre, todo apodrecido. E ele, Senhor, mas como que eu vou usar esse cinto todo podre? E será um sinal de desonra no meio da cidade, no meio das ruas de Judá. E ele disse, Jeremias, você quando for pregar, você vai pregar com veemência. Quando você for anunciar a minha palavra, você vai anunciar com veemência, porque é desta forma que o meu povo está diante da minha presença. O povo está distante, o povo está apodrecido diante da minha presença. E Deus fala ainda mais com Jeremias. Jeremias, o povo de Israel precisa se perdoar dos seus maus caminhos, na qual eles têm feito, na qual eles têm se distanciado de mim. E Deus fala com Jeremias para que houvesse um arrependimento. Em Jeremias capítulo 3, versículo 14, Jeremias convida o povo para o arrependimento. Mas mesmo assim as pessoas não entendiam, não compreendiam a palavra do profeta, e eles, por não aceitarem as profecias que Jeremias estava falando sobre o rei Zedequias e também sobre o povo de Judá, eles pegaram Jeremias e espancavam ele, prenderam Jeremias e lançaram Jeremias na prisão. E no capítulo 4, versículo 5, a invasão do reino na qual Jeremias estava alertando, na qual Jeremias estava anunciando a invasão do reino de Judá. Mas mesmo assim eles não entendiam o que Jeremias estava anunciando, Talvez eles entendiam, talvez eles queriam ouvir os outros profetas que o rei tinha, que seriam palavras de conforto, palavras animadoras, palavras de tapinha nas costas. Mas Jeremias, ele estava pregando e anunciando o que verdadeiramente Deus estava dizendo para o povo de Judá. Em Jeremias capítulo 11, versículo 18, o povo começa a conspirar mais uma vez contra o rei de Israel. E todas essas caminhadas que o povo se levanta contra o povo de Israel, eles passam por tamanha dificuldade. Talvez por esse distanciamento não foi diferente com Moisés quando estava no deserto. Moisés subiu ao Monte Sinai para orar. E eles chegaram, o povo chegou para Arão e disse, olha, nós queremos Deus, nós queremos estar próximo de Deus. E Arão entregou a eles e apresentou a eles um bezerro de ouro. O ser humano, ele foi feito para adorar a Deus. Ele foi feito para adorar. Mas talvez quando nós não conhecemos a Deus, nós não estamos próximos de Deus, nós vamos estar adorando qualquer outra coisa a não ser Deus. Nós vamos adorar um carro, nós vamos adorar uma cidade, nós vamos adorar um país, nós vamos adorar uma pessoa, mas esquecemos de adorar a Deus. Mas tenha certeza que você foi criado e nasceu para adorar a Deus. Em Jeremias capítulo 18, no verso 1, ele diz, olha, Jeremias desce lá na casa do oleiro. E todos conhecem a história do vaso que estava nas mãos do oleiro. E Deus usa Jeremias de várias formas para alertar o povo, para ensinar o povo, para exortar o povo, para que eles não viessem a passar por tamanhas dificuldades. Mas mesmo assim o povo não entendia e não compreendia o que ele estava falando. E aqui no versículo que nós lemos, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. Jeremias, por todas as dificuldades que ele estava passando como profeta, anunciando as coisas para o reino de Judá, para o rei Zedequias, mesmo ele sendo preso, talvez chicoteado, ele não anunciava as coisas conforme ele não tinha visto, conforme Deus tinha falado com ele. Então Deus traz essa palavra de conforto e diz, olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas. No versículo 38, no capítulo 38 de Jeremias, o texto diz no versículo 6 que Jeremias foi lançado na cisterna de Malquias, e lá na cisterna não tinha nada a não ser lama, e Jeremias foi lançado na lama, foi lançado no poço.
E talvez quando Jeremias estava lá no fundo do poço, ele olhava para um lado, olhava para o outro, mas ele sabia que o socorro vinha do céu. Talvez ele lembrava desse versículo que dizia assim, olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas que tem o Senhor para fazer por nós. Muitas vezes quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, talvez nós não entendemos a situação na qual nós estamos vivendo. Talvez nós estávamos que nem Jeremias, olhava para um lado, só via parede, só via barro, olhava para baixo, só via lama. Mas nós falamos que nem o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós sabemos que o socorro vem dos céus. E talvez Jeremias olhava no fundo daquele poço, olhava para o céu e dizia, ah, Senhor, estou clamando a Ti, então tira-me daqui desse buraco. E Deus levanta um jovem chamado Ebed-Meleque e diz para o rei Zedequias, olha rei, aonde Jeremias está, não tem nada lá a não ser lama, e Jeremias talvez pode morrer lá na lama. E o Senhor vai estar tocando no ungido do Senhor, no profeta de Deus. E Deus usa aquele jovem para falar com o rei Zedequias, e Zedequias ouve o exemplo que aquele jovem tinha dado, o conselho que aquele jovem tinha dado para o rei. E o jovem imediatamente pegou ali 30 homens, panos de saco, roupas velhas, e fizeram cordas e tiraram Jeremias ali do buraco. Então tiraram Jeremias, que ele estava ali no fundo do poço, e eles tiraram Jeremias para que ele não morresse no fundo daquele poço. Muitas vezes também é assim comigo e com você. Talvez nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, mas se nós clamarmos a Deus, Ele vai levantar um homem, vai levantar uma mulher, vai levantar uma criança, vai levantar um jovem, vai levantar alguém para te fazer sair do fundo do poço, para sair do buraco. Clama a mim, responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei grandes coisas que tem o Senhor para fazer na minha e na tua vida. E muitas vezes, talvez nós não entendemos o que Deus tem para falar para conosco. Talvez essa forma de clamarmos a Ele, talvez nós não entendemos que nós temos que clamar a Deus. Eu tirei aqui alguns exemplos da Bíblia de pessoas que clamaram a Deus e Deus ouviu as suas preces. Moisés clama a Deus por ajuda em Êxodo. Josué clama a Deus por ajuda. No Salmos 34, os justos clamam a Deus e são ouvidos e libertados das suas angústias. No Salmo 142, o salmista clama a Deus com a sua voz e suplica-lhe. Muitas vezes nós não queremos clamar a Deus, nós não queremos buscar a Deus, nós estamos distante de Deus. Êxodo 23 e 25, ele diz, olha, e servireis ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o teu pão, a tua água, e tirará do meio dos teus as enfermidades. Clama a Deus. Muitas vezes nós temos que entender e compreender que nós temos que clamar a Deus, nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. E nós vamos entender as coisas grandes e firmes que nós não sabemos, que são os planos que Ele tem preparado para mim e para você. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha presença, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei as suas feridas e sararei a sua terra. Muitas vezes nós não entendemos, tem profeta, Deus tem levantado profeta, Deus tem levantado profetas para anunciar para nós, talvez dizendo assim, somente basta clamar, clama a mim que eu vou te responder. Mas nós não queremos ouvir as vozes dos profetas desses últimos dias. Nós lançamos eles nas prisões, nós lançamos eles no fundo do poço, mas não ouvimos a voz dos profetas dos últimos dias. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que vocês não sabem. É esse Deus na qual nos tirou de um lamaçal do pecado para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando o seu santo nome. Talvez Ele tenha levantado você como profeta desses últimos dias. Talvez Ele tenha levantado um profeta para falar com você nesses últimos dias. Mas talvez nós não estamos entendendo a voz de profeta, ou talvez o que Ele tem falado para nós.
assim como ele falou para Jeremias. O que está vendo, Jeremias? O que vês? Eu vejo uma árvore, Senhor, uma árvore de amêndoa. E depois o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma panela de barro, uma panela a ferver, que aponta para o norte, de onde virá a destruição, vinda pelos caldeus, que eram os soldados da Babilônia. E muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos o que nós estamos vendo diante da nossa presença, porque talvez nós estamos distante de Deus e nós não estamos clamando a Deus para que nós venhamos entender o que Ele tem preparado para nós. Por isso eu sempre digo que Deus ele vai levantar alguém para falar com você. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, ele levanta uma menina, uma jovem, onde o seu senhor estava acometido de uma enfermidade, e ela disse para a sua senhora: se o meu senhor soubesse que em Israel tem um Deus, tem um profeta, tem alguém que pode curar dessa lepra, imediatamente ele mandou carta para o rei, e o rei ficou assustado e diz: agora sou eu Deus para curar alguém da lepra? Mas Deus levanta essa menina e Naamã vai até o profeta e diz para ele: aqui estou, Senhor, fala comigo. E o profeta diz para ele fazer uma coisa simples: mergulha 7 vezes no rio. Mas por a sua pose, por o seu ego estar muito acima, e o rio estava todo cheio de lama, ele não quis mergulhar. Mas mais uma vez Deus levanta uma pessoa e dá um conselho a ele. E diz: Senhor, se fosse uma coisa difícil, o Senhor não faria? Por que uma coisa simples de apenas mergulhar no rio o Senhor não faz? E ele foi lá e mergulhou 7 vezes e foi curado da lepra na qual ele estava vivendo. Muitas vezes nós queremos fazer coisas difíceis, mas não queremos fazer talvez coisas fáceis para resolver o nosso problema. Talvez o nosso problema seja resolvido apenas se nós clamarmos a Deus. Mas nós não queremos fazer uma coisa difícil, uma coisa que está talvez distante das nossas mãos, mas talvez a nossa solução para os nossos problemas é apenas clamar a Deus. E de que forma você tem clamado a Deus nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo? Você tem clamado a Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus entes queridos, pelos seus familiares que estão no Brasil? Você tem clamado a Deus pelos seus projetos, pelos seus propósitos, por tudo aquilo que você tem feito? Você tem clamado a Deus? Você tem orado a Deus? Você tem entregado a Deus os seus planos? Que muitas vezes nós não oramos a Deus quando nós vamos fazer um plano, mas talvez depois nós vamos orar a Deus para tentar resolver o plano que não deu certo, que nós não oramos. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas. Tenha certeza que Deus tem grandes coisas para mim e para você. Eu convido você de pé nessa noite. Nós vamos estar orando. Só aqueles que ainda têm forças para clamar a Deus, vamos estar orando. Só aqueles que ainda têm vontade de clamar a Deus que vai continuar orando. Só aqueles que ainda não pararam de clamar, não pararam de orar para apresentar os seus entes queridos, para apresentar os seus. Vai continuar clamando. Só aqueles que ainda estão de pé clamando a Deus, porque ainda o Senhor vai falar com ele através, seja de um profeta, de um menino, de uma jovem, de um homem, de uma irmã do círculo de oração, seja alguém que for, o Senhor vai falar com você. Basta nós entendermos a forma com que Deus tem falado conosco. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, graça nós te damos, Senhor, por estar diante da tua santa presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco, Senhor, através da tua palavra. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas, Senhor, que nós não sabemos os seus planos, Senhor. Nós sabemos que os seus planos são tão grandes nas nossas vidas, que o Senhor vai passando por etapa e a cada etapa nós ficamos maravilhados com o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa família,
com o que o Senhor tem feito e ainda vai fazer por nós, Senhor. Continua abençoando, porque aqui tem um povo que está clamando a Ti, Senhor. Aqui tem um povo que ainda está Te adorando. Aqui tem um povo que ainda está de pé, louvando e adorando o Teu santo nome, Senhor. E aqui nós estamos clamando o Teu santo nome, porque sabemos que o Senhor é maravilhoso, misericordioso para nos guardar, para nos livrar e também para nos abençoar, papai. Esteja conosco, papai, para a honra e a glória do Teu santo nome. Continua, Senhor, abençoando a cada um dos Teus filhos, Senhor, no início desta campanha, nesse primeiro elo. Que o Senhor possa estar falando, Senhor, a corações e que haja transformação, libertação, cura, Senhor. Batismo com o Espírito Santo, pessoas venham a ser restauradas através da Tua palavra, porque nós estamos clamando a Ti e sabemos que o clamor está chegando aos Teus pés e o Senhor tem ouvido, porque sabemos que os Teus ouvidos estão inclinados para nos ouvir. Fala conosco, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós estamos clamando a Ti, um Deus verdadeiro, e nos chamou para ser as Suas ovelhas. Que Deus em Cristo nos abençoa e o Espírito Santo do Senhor continua falando grandemente ao seu coração. Meu Jesus.